Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Quando uma pessoa importante fala, nós tomamos muita atenção a quando essa pessoa fala. Por exemplo, quando o presidente de uma nação ou a presidente de uma nação fala, geralmente os programas de rádio e televisão e os comentários tomam muita atenção ao que essa pessoa diz. A pergunta que eu quero fazer é: quando Deus fala, tomamos a mesma atenção? Jesus Cristo foi aquele profeta que foi profetizado por Moisés. Podem ler isso em Atos 3, 23, que diz que acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Jesus Cristo é tão importante o que ele diz. Se não ouvirmos a sua palavra, seremos exterminados. E por isso é muito importante ouvirmos o que Jesus Cristo diz. Tal como eu disse, é importante ouvir quando pessoas importantes falam. E Jesus Cristo está claro, extremamente importante para a nossa vida. Ele é o Filho de Deus e, por isso, é Ele que tem a responsabilidade dada pelo Pai de nos salvar e de trabalhar connosco. E, por isso, o que Ele nos diz é muito importante. Ao fim de contas, o próprio Jesus Cristo disse em João 6, 63, disse que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Está claro? A vida eterna. E ele também disse que o meu ensino, no capítulo seguinte de João 7, 16, disse: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E por isso as palavras de Jesus Cristo não são só as palavras dele, mas são as palavras do Pai. São as palavras do Altíssimo. E por isso, a sua doutrina, o seu ensino, é algo que devemos tomar máxima atenção. E por isso é que em Atos 3, 23 se lê que diz que esse profeta, se não ouvirmos a esse profeta que representa Jesus Cristo, quem não ouvir esse profeta, a sua vida será exterminada do meio do povo. É extremamente importante ouvirmos os ensinamentos de Jesus Cristo. E os ensinamentos de Jesus Cristo está claro, pela Bíblia inteira, mas mais especificamente, particularmente, também no Novo Testamento e particularmente com os ensinos dos apóstolos. E uma série, uma secção em que, digamos assim, que põe os ensinamentos nos capítulos pequenos, mas muito concretos, é o Sermão no Monte, que se lê a partir de Mateus 5. E aí, a partir de Mateus 5, um dos primeiros ensinamentos do Sermão do Monte são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Eu já dei sermões acerca das primeiras duas bem-aventuranças. Se vocês abrirem a vossa Bíblia no capítulo 5 de Mateus capítulo 5, e onde estão as bem-aventuranças, vem a primeira que é descrita aí, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, como algumas traduções descrevem, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino de Deus. A primeira aventurança é ser humilde, é ser pobre de espírito, e isso eu cobri num sermão há uns meses atrás. Depois, continuei este estudo dos ensinamentos de Cristo com outro sermão acerca daqueles que choram, que também já gravei e que vocês podem ouvir, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vimos que,
E eu descrevi isso, que estas bem-aventuranças, que ao fim de contas são, digamos assim, 8 bem-aventuranças, mas que representam 7 atitudes, pois a última é, digamos assim, é uma bem-aventurança que resulta, ou é o resultado das outras 7. Estas 7 atitudes que precisamos de ter são atitudes cristãs importantes que são acumulativas. Isto é, perdão, que uma, digamos assim, desenvolve-se da outra, que é construída em cima da outra e usa as características da primeira atitude para dar um passo à frente para a segunda atitude e depois para a terceira e assim adiante. E por isso, a primeira atitude que descreve aqui é os bem-aventurados, os humildes, e vimos que precisamos de ser humildes, de olhar para Deus, está claro, com respeito e em completo e absoluto temor e confiança de Deus e confiança a Deus para nós sermos salvos. Essa é a primeira atitude necessária para estarmos no reino de Deus, ou isto é, no reino dos céus. A segunda atitude é daqueles que choram, e como eu descrevi no sermão em que descrevi esta atitude em maior detalhe, expliquei que aqueles que choram, se é porque têm primeiro, são humildes, e depois essa humildade se desenvolve a um certo, digamos assim, tristeza que seja segundo Deus. E essa tristeza, segundo Deus, é uma tristeza que conduz ao arrependimento. E por isso, esse choro, digamos assim, produz uma ação que significa que vamos mudar a nós próprios. Isto é o arrependimento. Perdão, está claro? Choramos por outros, pois, e visto que, perdão, visto que não podemos mudar os outros, nós então, quando choramos, sofremos com eles. Mas a atitude aí de chorar, um significado espiritual desta atitude, é que precisamos de usar esta atitude que é baseada primeiro em humildade e depois uma atitude de chorar, é para ver os problemas e usar essa atitude como uma oportunidade de tristeza, segundo Deus, para conduzir ao arrependimento. A terceira, digamos assim, bem-aventurança, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vejam que os mansos receberão uma recompensa, herdarão a terra. Notem que não é herdarão o céu, é a terra. Mas o que é exatamente um princípio de ser manso? Quais são as atitudes, ou uma atitude importante de ser manso? É simplesmente ser gentil, suave, manso. É simplesmente isso, ou tem um certo entendimento espiritual mais profundo, que está claro, é manso, é gentil, é suave, mas que conduz a uma certa atitude espiritual. Isso é o que eu quero descrever hoje, no meu sermão de hoje. E também quero ver porquê. Então, porquê que isto é importante? É porque, está claro, é o ensinamento de Jesus Cristo. E como vimos, quando Jesus Cristo fala, é importante. E é uma atitude que nos conduz a herdar a terra. Ou, noutras palavras, que nos conduz a sermos treinados para governar
na terra como filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. Para isto, está claro, poder herdar a terra, por isso sermos reis e rainhas e sacerdotes na terra. Então, vejamos o que quer dizer manso. Está claro. A conclusão simples e prática do significado da palavra é que é uma atitude gentil, suave e, está claro, mansa. Mas o que é que isso quer dizer? Certas pessoas confundem isso com humildade. E podem ler comigo, se faz favor, em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Perdão, Números capítulo 12. Versículo 3. Números 12, versículo 3. Que diz assim: Ora, o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ora, vemos que Moisés era manso. Tinha esta atitude que, pelo significado da palavra, imediatamente dá a impressão de ser humilde, gentil, suave, sim, mas é mais do que isso. Qual é a atitude cristã que precisamos ter para sermos mansos? Porque, ao fim de contas, como sabem, Moisés ficou zangado. Lembrem-se quando ele desceu do monte e depois de ver que cerca de mais de 2 milhões de pessoas, homens e mulheres e crianças, estavam a fazer idolatria. E então ele quebrou as tábuas da lei e vê-se que ficou zangado. Sim, tinha um problema de controlar o seu temperamento, digamos assim. Mas, além disso, ele ficou tão zangado e teve tanta força de que fez com que eles destruíssem esse ídolo e fez assim um género de uma coisa líquida com esse ídolo, pulverizou isso e misturou com água e fez com que eles bebessem esse ídolo. E por isso, não é um homem assim que dá a impressão de ser assim um bocado fraco, digamos assim. Não é uma fraqueza. Porque ele teve essa força de fazer com que eles o obedecessem e bebessem essa mistura de líquido que fizeram do ídolo depois do pulverizar. E por isso, precisamos de entender bem o que quer dizer ser manso. Porque é fácil pensar que ser manso é simplesmente ser uma atitude gentil, suave, sem entendermos o seu significado completo. Vejam, por exemplo, também em Mateus capítulo 21, porque vemos aí que Jesus Cristo também era manso. Vemos em Mateus 21, versículo 5, 21, versículo 5, diz aí, dizia à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei manso, como podem ler na Almeida, corrigida e fiel. Porque a palavra aí é exatamente a mesma em grego, palavra praus, do que está em Mateus capítulo 5. Eis aí vem o teu rei manso, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Vemos que Jesus Cristo era manso. Mas ele vem e virá para fazer guerra, para lutar contra o mundo e estabelecer o reino de Deus. Mas ele é manso. Vejam também em uns capítulos antes disso, do que acabamos de ler agora, em Mateus capítulo 11, versículo 21, Mateus 11, versículo 29,
Mateus 11, versículo 29, diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A palavra manso é uma vez mais a mesma palavra grega, como lemos há pouco, que quer dizer, que é praus, quer dizer manso. E vemos que não pode ser humilde, porque senão teria dito, porque sou humilde e humilde. E está claro, não é humilde e humilde, é manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Por isso, Jesus Cristo era manso. Então, o que é esta mansidão? O que é esta mansidão? Sim, é uma maneira de ser humilde, inclui ser humilde, uma pessoa que se arrependeu e que é preparada, está disposta a ter uma tristeza e que chora. É uma pessoa que é suave, que é gentil, sim, mas para entendermos bem o significado espiritual de ser manso, desta atitude, que atitude é que eu preciso, e você e nós precisamos desenvolver para de facto sermos mansos? Porque às vezes temos o entendimento de que ser manso é como ser um tipo de pessoa que podemos andar por cima dessa pessoa e pisar e fazer o que quisermos fazer dessa pessoa. Mas não, isso não é ser manso, porque, como viram, não podíamos fazer o que quisermos e Moisés simplesmente submetia a isso. Não, nem Jesus Cristo. Ambos Moisés e Jesus Cristo, quando viveram na Terra, eram pessoas de caráter e faziam o que tinham que fazer. Eram mansos, mas faziam as coisas que tinham que fazer. Não eram umas pessoas que pudessem ser pisadas e fizessem deles o que nós quiséssemos. Não, eles tinham pessoas de caráter e faziam o que tinham que fazer. Por exemplo, Jesus Cristo insistiu ao guarda, quando o guarda lhe bateu na cara, e ele disse, podem ler isso em João 18, 23, diz assim: se eu fiz algo errado, dá-me testemunho do que fiz errado. Mas se não fiz, então por que me estás a bater? E também Paulo, também quando os pretores e outros o puseram na prisão, como vem em Atos 16, 37 e 39, sem qualquer processo formal. Depois, quando vieram a conhecer que não tinham nada contra ele, e ainda mais que ele era um cidadão romano, Paulo acertou-se, fez com que eles viessem pessoalmente pedir desculpas e o deixar sair da prisão. Por isso, Paulo não era uma pessoa que simplesmente fosse pisada e que as pessoas andassem por cima dele. Ele era uma pessoa forte. E por isso vemos que, sim, Cristo e Paulo tiveram paciência, suportaram dificuldades. Quando houve dificuldades, viram que Paulo foi apedrejado, suportou muitas dificuldades. Não teve maldade para com essas pessoas. Mas o que é que quer dizer mansidão? O que é que quer dizer mansidão? Vejamos, para vermos da Bíblia o entendimento mais profundo deste princípio que precisamos ter de mansidão, vamos então olhar das Escrituras hebraicas e ver um exemplo. Mas antes de ver o exemplo, quero-vos dar, digamos assim, um certo entendimento de uma certa maneira que as pessoas hebraicas escreviam certas coisas, às vezes. Podia-se chamar isto, digamos assim, uma poesia hebraica. E para dar um exemplo, vou pedir a vocês que
vejam em Provérbios, porque o livro de Provérbios está cheio deste princípio de maneira de escrever hebraica, em que usa, por exemplo, duas ideias em paralelo. Duas ideias em paralelo. E depois vira estas ideias de pernas para o ar, mas usa outras palavras para descrever o oposto destas ideias. E por isso dá-nos, digamos assim, uma oportunidade de meditar e de pensar com uma maior, digamos assim, capacidade de entendimento e profundidade de entendimento do que ele está a dizer. Vejamos, por exemplo, o capítulo 11 de Provérbios. Como eu disse, Provérbios está cheio disto, mas só vou simplesmente apanhar ou explicar isto de 3 provérbios aqui no capítulo 11. E estou a apanhar simplesmente 3. Praticamente o capítulo 11 está cheio destes provérbios, usando este princípio que estou a explicar. Começamos, por exemplo, no versículo 1. Diz assim: balança enganosa é abominação. Vê-se assim 2 pensamentos em paralelo, um que é a balança abominosa, a balança enganosa, e o outro é uma abominação para o Senhor. Vê-se aí 2 pensamentos que estão ligados de uma certa maneira. E depois vira isto ao contrário e diz assim: mas o peso justo, por isso não é uma balança enganosa, mas é o peso justo, está virado ao contrário, não é? É o prazer de Deus. Quer dizer que o oposto de uma coisa que seja uma abominação a Deus é um prazer. Vêm estes princípios. Prazer é uma coisa que agrada a Deus, é um prazer, e vê-se este princípio que estou a explicar. Vejamos então outro provérbio. O provérbio 11, versículo 12, diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso. 2 ideias em paralelo. Desprezar o próximo, falta de senso. E depois diz, no versículo 12, mas o homem prudente, este se cala. Desprezar o próximo, virado de pernas para o ar, digamos assim, o oposto de desprezar o próximo é ser prudente. Um dos significados disso é ser prudente. Por outro lado, o oposto de ter falta de senso é calar-se. Por isso, uma pessoa que tem falta de senso abre a boca. Diz coisas que não devia dizer, mas uma pessoa que é prudente, cala-se. Vê-se assim estas 2 ideias e depois virar as pernas para o ar usando palavras diferentes, e por isso podemos usar a oportunidade aqui para meditar e pensar e, digamos assim, mastigar. Está claro, não estou a mastigar estas palavras, mas mentalmente é como se estivéssemos a mastigar, a digerir, a meditar nestes princípios para obter um entendimento mais profundo do significado, por exemplo, do que é, por exemplo, uma pessoa ser prudente, ou o que é o significado de uma pessoa que tem senso ou que não tenha senso. Vê-se, assim, alguns exemplos de aplicação. Vejamos outro exemplo, que é no versículo 16. Diz assim: a mulher graciosa alcança honra. Está aqui uma mulher que é graciosa, alcança honra. E depois diz assim: como os poderosos adquirem riqueza. Como os poderosos adquirem riqueza. Por isso, uma mulher graciosa é um tipo de poder, digamos assim, é o poder correto, e depois alcançar honra é uma riqueza. É uma riqueza. Vê-se assim uns pontos, um paralelismo nestes pensamentos em várias dimensões que nos dá uma oportunidade de ver o assunto de uma maneira mais profunda. Ora, voltando ao tema em questão, que é a mansidão,
queremos então usar umas escrituras hebraicas que usem estes princípios para nos mostrar um ensinamento mais profundo acerca do significado da mansidão. E para fazer isto, vamos então voltar a Sofonias. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. É digamos assim, o quarto livro antes do fim do Antigo Testamento. É Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e depois Mateus. Sofonias, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Vê-se aqui dois pensamentos. Um é os mansos que cumprem o juízo. Está a dizer os mansos que cumprem o juízo. Está a falar aqui daqueles que praticam, praticam. E depois diz assim: buscai a justiça, buscai a mansidão. Ora, com o juízo está a justiça, mas agora fez isto, mas com o juízo vê-se a justiça. Uma pessoa que tem juízo, pratica a justiça, está claro? Por isso, buscai a justiça, procurem a justiça. E procurai, buscai a mansidão. Por isso, não é as pessoas que são, é porque precisam de buscar para ser. Vê-se este princípio aqui, muito simples de entender, mas vê-se estes dois pensamentos em paralelo. Um é a mansidão e o outro é o juízo. Vejamos isto um bocadinho mais de detalhe, então. Vejamos, então, no capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2 de Sofonias, que diz assim: Não atenda a ninguém, não aceita disciplina. Não atende a ninguém, não ouve a ninguém. Isto é uma pessoa que não ouve e, por isso, rejeita justiça, rejeita o juízo, porque não atende a ninguém. Não aceita disciplina, que é, neste paralelismo, o oposto da mansidão. Uma pessoa que não aceita disciplina. Isto não é uma pessoa que é suave, maleável, não é uma pessoa que seja maleável, macia, pronta a aceitar disciplina. E depois diz assim: não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Vejam também, por exemplo, no versículo 7. Versículo 7, Sofonias 3, versículo 7. Ele dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Ter temor de Deus, que dá, por isso, o resultado a ter justiça, a ser justo. O temor de Deus dá essa justiça. E aceitarás a disciplina. Quando aceitas a disciplina, és, digamos assim, és manso. Então vemos que um significado adicional da mansidão, um princípio espiritual de uma pessoa que é mansa, é uma pessoa que, como vê, aceita disciplina. Aceitar disciplina. Para aceitar disciplina, isto é, uma pessoa que é ensinável, que é maleável, que é corrigível, está claro uma pessoa que é mansa. Está claro uma pessoa que é suave e gentil. Porquê? Porque aceita esta disciplina. Não quer dizer que seja uma pessoa que seja teimosa, porque uma pessoa, quando é teimosa, é dura. Não é suave. Mas é uma pessoa suave, uma pessoa que está preparada a aceitar uma mudança e por isso é humilde.
Como a primeira, a bem-aventurança é ser humilde, a segunda é chorar para estar disposto a aceitar, a ter uma tristeza que conduz a uma atitude de estarmos prontos a nos arrepender, a mudar. E então, em terceiro lugar, temos esta capacidade de ser manso, que significa, espiritualmente, termos uma capacidade de aceitar a disciplina, aceitar esta correção. E quando aceitamos esta disciplina, quando aceitamos esta correção, isto é porque estamos, digamos assim, prontos a receber instrução. E por isso, este tipo de atitude, ser manso, é uma atitude que é uma pessoa que é maleável, que é ensinável. Não é uma pessoa que seja teimosa. Não é uma pessoa que não seja maleável, dura, pensa que sabe tudo, que tem certas ideias pré-concebidas e ninguém lhe vai ensinar nada. Isso não é ser manso. Uma pessoa que tem essa atitude, a atitude que diz, eu estou certo e você está errado, eu lhe ensinarei, não é uma atitude mansa, suave e gentil. Por isso, queridos irmãos, estamos aqui a falar de uma atitude que é muito importante, que temos que ouvir, que é de parte dos ensinamentos de Jesus Cristo. Não é que essa pessoa seja naive, como dizem, ou ingênuo, mas é uma pessoa que tem uma atitude que é capaz de discernir, isto é, de julgar entre o incorreto e o correto. E por isso vai desejar o que é correto. E por isso é que a próxima bem-aventurança, que é, se olharem comigo brevemente em Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Porque se é uma pessoa maleável, é uma pessoa que está a querer aprender, que aceita a correção, é uma pessoa que sabe discernir o correto do errado, sabe julgar entre o correto e o errado, e por isso é uma pessoa que depois tem as capacidades para vir a ter fome e sede da justiça, que quer. E é, digamos assim, pontos de construção que desenvolvem para a próxima bem-aventurança. Como veem, elas são cumulativas. Sim, queridos irmãos, é uma pessoa que precisa de discernir entre o errado e o correto. Sim, queridos irmãos, precisamos discernir. Precisamos julgar, separar e escolher o que é certo. Não estou a dizer que vamos passar julgamento a outros, não estou a dizer que vamos condenar outros, mas precisamos de discernir e julgar e entender o que é certo e o que é o errado e fazer uma escolha pelo certo. Por isso, com este entendimento mais profundo do significado espiritual do que quer dizer mansidão, vejamos então aqui um princípio em Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Atos 17, versículo 10 e 11. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de facto assim. As pessoas de Bereia veem aqui que estavam dispostas a aceitar correção. Eram mansos. Se eram suaves, eram gentis para aprender.
E por isso olhavam para as Escrituras para ver se de facto era assim. Sim, tiveram que discernir, tiveram que separar o certo do errado. Estavam prontos e dispostos a aprender. Queridos irmãos, quando você, quando eu, quando nós começamos a entender uma coisa nova, verdade, da Bíblia, somos mansos para aceitar a correção da Bíblia. Não estou a falar ideias de outras pessoas, estou a falar para ver como os bereanos aqui examinaram as Escrituras, examinaram a Bíblia. E naquele tempo, as Escrituras que tinham, está claro, era o Antigo Testamento. E examinaram as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de facto, assim. Queridos irmãos, temos esta atitude? Queridos irmãos, precisamos de ter uma atitude mansa. Queridos irmãos, o profeta Jeremias, também tinha esta atitude. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 10, versículo 24. Jeremias, capítulo 10, versículo 24. Diz assim: castiga-me, ó Senhor. Queridos irmãos, isto é uma atitude de dizer, eu estou pronto a aceitar disciplina. Não é só correção, é disciplina. A aceitar disciplina. A preparar a ser ensinado, mesmo que seja com disciplina. Diz assim, castiga-me, ó Senhor. Isto quer dizer, está pronto a sofrer. Está pronto a aceitar certos sofrimentos que conduzem a chorar, que conduzem a uma ação de arrependimento, porque é humilde. Mas é manso, é suave, é gentil, aceita esta disciplina, este castigo. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida. Como eu costumo dizer, Senhor, eu preciso da tua correção, do teu ensinamento, mas por favor, em misericórdia. Isto é, em justa medida. Não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Mas é uma atitude muito importante que Jeremias teve e que nós precisamos ter. Porquê? Porque Jeremias tinha, e nós precisamos ter, este temor de Deus e este respeito por Ele para querer o ensino de Deus, de acordo com a Bíblia, para virmos a ser melhores pessoas. Vejam então no versículo anterior, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Eu sei, querido Pai, que não cabe a mim a capacidade de saber o que é bom para mim. Nem ao que caminho dirigir os seus passos. Por isso ele diz, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida. Queridos irmãos, nós não sabemos o caminho certo. Sim, a humildade é, digamos assim, é necessário sermos humildes. Mas ser manso é mais do que simplesmente ser humilde. Estar preparado a chorar e a arrepender-nos é necessário para sermos mansos. Mas como vemos, esta atitude
de mansidão, em que estamos dispostos a aceitar disciplina, traz uma nova dimensão de profundidade, de entendimento, a vir a ser como uma criança. Sim, porque as criancinhas estão tão prontas para aprender e a ser ensinadas. E aceitam isto com tanto desejo de aprender e ser ensinadas. Uma criança é moldável, é ensinável, quer aprender. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Mateus 18, versículo 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se Jesus e os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Vê-se aqui uma atitude que não era mansa, não era uma que estavam a chorar, nem não era uma que eram humildes. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres, isto é, mudares, arrependeres, chorares, teres uma tristeza segundo Deus e mudares a tua maneira de ver, converteres, teres arrependimento. E não vos tornares como crianças, isto é, humildes. Precisam desta atitude de humildade, a primeira aventurança. Precisam de uma atitude de arrependimento, de chorar, tristeza segundo Deus, que é a segunda bem-aventurança. E estas duas combinadas com esta atitude de mansidão, de aceitarem disciplina, então vocês precisam disso para virem a ser como uma criança. Porque diz assim: portanto, aquele que se humilhar, humilde, primeira bem-aventurança, como esta criança, que é o primeiro passo para as outras que descrevi, é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Mas veem que esta atitude de humildade é só o primeiro passo, porque também envolve converter-vos, como lemos no versículo 3, e também uma atitude de mansidão, que é a combinação de humildade com este chorar de converter-vos, para serem gentis e suaves, estarem prontos a aceitar esta disciplina, para se mudarem da atitude que eles tinham, que pensavam que queriam ser quem era o maior dentre eles. E por isso Jesus Cristo estava a educar a eles. E, queridos irmãos, uma criança, principalmente uma criança, digamos assim, bem educada, está sempre a querer aprender, com uma mente tão receptível, tão aberta para aprender, ensinável, maleável, moldável, e também são respeitosos ao adulto, porque querem crescer e querem, por isso, aprender. Vejamos também que David também tinha esta atitude. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos, capítulo 25. Salmos, capítulo 25. David também tinha esta atitude. Vejam aqui, Salmos, capítulo 25. Diz assim, versículo 4 a 5. Faz-me, ó Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Versículo 9. Guia os mansos. A palavra mansa, devia ser mansa aqui, como vêem na Almeida, revista e corrigida, guia os mansos, que em hebreu é a mesma palavra que em outros locais onde se lê mansos. Guia os mansos na justiça. Vê-se uma vez mais, mansos e justiça, como lemos em Sofonias. E ensina aos mansos o seu caminho. A mesma palavra, aqui no versículo 9, usada duas vezes. Guia os mansos e ensina os mansos. No hebraico é a mesma palavra.
guia os mansos e ensina os mansos. No hebraico é a mesma palavra. Vejam também no versículo 12. Diz assim, ele o instruirá, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Vê-se aqui uma vez mais esta atitude de mansidão, de aceitar disciplina e de querer saber o que é verdade. Porque o instruirá, isto é, que está pronto a aceitar, a receber o ensino. Está moldável, está macio, suave, manso, para ser ensinado. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra, tal como lemos em Mateus 5. A bem-aventurança, o fruto desta bem-aventurança de mansidão, que herdarão a terra. Queridos irmãos, porquê é que esta atitude de mansidão conduz a uma pessoa a herdar a terra, a vir a ser um rei na família de Deus para governar e controlar a terra? Porquê? Porque esses que são mansos, esses que aceitam disciplina, que aceitam as instruções de Deus, que fazem e seguem as instruções de Deus tal e qual como Ele as dá. Esses são as pessoas que Deus pode confiar. E por isso, vai confiar essas pessoas com poder, glória e vida eterna para reinarem na terra. Isto é porque Deus não quer outro Satanás nas mãos dele. Então, porquê? Essa é a razão. Porque é que a mansidão conduz à recompensa de governarmos na terra, no reino de Deus. Vejam também mais exemplos acerca da mansidão em Salmos 119, Salmo 119, versículo 33. 119, 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até ao fim. Vejam também no versículo 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Vejam também no versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado. Sim, tive que receber correção, estou disposto a aceitar a correção, estou disposto a, com esta correção, a chorar. Este choro produz uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Recebi, aceitei a correção. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Vejam também no versículo 31. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Queridos irmãos, vê-se aqui a atitude de David, a atitude que Deus quer, um homem segundo o coração de Deus, que é o coração que Deus quer que nós venhamos a ter, um coração que seja pronto a aceitar disciplina. Vejam também em Jó, capítulo 6. Jó, capítulo 6, versículo 24. Jó 6, versículo 24, diz assim: ensina-me e eu me calarei. Dá-me a entender
em que tenho errado. Dá-me a entender onde tenho errado. Vejam também os provérbios de Salomão. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Vê-se esta atitude através das Escrituras, contínua, de desejar ensinamento. E o Provérbios é um livro que foi escrito especialmente para nos dar ensinamento, para nos dar correção. E precisamos de aceitar esta correção. Vejam os Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino. Precisamos ser mansos para obter isto. Do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Mas precisamos estar prontos a aceitar esta correção. Precisamos ser mansos, precisamos ser maleáveis, suaves, moldáveis, como uma plasticina que é macia, que é para sermos formados e moldados da maneira que Deus quer que nós venhamos a ser. E não é uma plasticina que é dura e que não é moldável e que se quebra. Não, precisamos ser macios, mansos. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, e as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Como lemos em outras escrituras, em Sofonias há pouco, tudo começa no temor do Senhor. Este respeito, este temor que conduz a uma humildade, conduz a chorarmos com uma tristeza segundo Deus e depois conduz ao arrependimento, que conduz a esta mansidão de sermos maleáveis, prontos a aceitar correção e disciplina. Queridos irmãos, somos, como diz aqui, sábios ou não? Precisamos de aceitar a disciplina. Vejam também em Provérbios capítulo 4, versículo 1 a 6, diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Queridos irmãos, doutrina é a educação, é o ensino, é a instrução de Jesus Cristo. Por exemplo, diz, se não ouvirmos a instrução de Jesus Cristo, vamos ser exterminados. Precisamos de ser mansos, maleáveis, moldáveis para ouvir o ensinamento de Jesus Cristo e praticá-lo. E diz aqui, versículo 5, adquira a sabedoria. Versículo 6, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria, isto é, sabedoria, é a coisa principal. Adquira a sabedoria. Queridos irmãos, e depois continua, há tanto no livro de Provérbios, há tanto, vejam por exemplo no versículo 13, retém a instrução do capítulo 4, vejam também no versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Isto é, ser manso, aceita esta correção. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. E, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Vejam também no capítulo 17 de Provérbios, Provérbios 17, versículo 10. Diz assim: mais fundo entre repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. A repreensão no prudente. Não é as repreensões no prudente,
A repreensão. Uma repreensão, digamos assim, verbal, basta dizer uma vez, e isso é mais fundo, é mais profundo do que 100 açoites no insensato. Queridos irmãos, quantas chagas é que tens? Qual é o ponto que se torna uma dificuldade na tua vida e na minha vida? Qual é o ponto em que estamos continuamente a batalhar e a ter dificuldades com este ponto que não estamos a vencer? Qual é este ponto que se torna, digamos assim, um ponto em que estamos travados neste ponto, que não avançamos porque estamos travados neste ponto? Talvez seja uma causa das dificuldades que tenhamos. Pode ser problemas financeiros. Porquê? Porque temos um problema contínuo na maneira que vivemos, na maneira que pensamos, em certas atitudes, e precisamos pedir a Deus, diz, ajuda-me, Pai, para ver porque é que tenho este problema. Continuamente, esta dificuldade, continuamente. Porquê? Estou a aceitar correção? Ou eu digo, eu não tenho nada mal, os outros é que têm coisas erradas. Foi culpa do outro. Ou talvez precisamos nos olhar a nós próprios e ver qual é o nosso problema. Pode ser problemas do matrimónio. E talvez seja porque não sejamos maleáveis, não aceitamos correção. Quando o nosso esposo ou a nossa esposa nos diz, nos identifica um problema que nós tenhamos. E nós não somos maleáveis, não somos mansos, não somos macios, não somos moldáveis a este ensinamento que vem, por exemplo, do nosso filho, ou da nossa filha, ou da nossa esposa. Porque pensamos que eles não podem ensinar. Queridos irmãos, temos de submeter a todas as pessoas. Submetam-se uns aos outros. Uns aos outros. Diz assim, como lemos, a repreensão. Como disse, uma correção verbal é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Vejamos, por exemplo, um plano de ação com 4 pontos que Paulo deu a Timóteo. No segundo livro de Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ponto número 1, passo número 1, para a repreensão, número 2, para a correção, número 3, e para a educação na justiça, número 4, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Primeiro é o ensino. Um simples, gentil, cuidadoso ensino. Diz, explica. Vocês veem na Bíblia que é assim. É o ensino. Aceitam esta disciplina ou não? Às vezes as razões porque não aceitamos as disciplinas é por causa de ideias pré-concebidas que não queremos mudar. E temos que nos humilhar e ver, em primeiro lugar, o que é que a Bíblia diz. Não o que as nossas ideias pré-concebidas dizem. Precisamos de mudar, de arrepender. E por isso, a Bíblia é inspirada por Deus
e útil para o ensino. Nos ensina, nos explica, nos diz o que fazer. Depois, passo número 2. A Bíblia é boa para a repreensão. A repreensão, isto é, a repreensão. Não é as repreensões, a repreensão. Uma simples recriminação, digamos assim. Não faças isto, faz aquilo. É como se fala uma só vez. É digamos assim, um ajustamento de direção. Eu podia simplesmente dizer, sim, este é o caminho, esta é a direção. Segue este caminho. E talvez tivesse a seguir um bocadinho assim desviado, mas diz, não, este é o caminho. Não é um bocadinho para ali, não é um bocadinho para ali, mas é este o caminho. É uma simples repreensão. Uma simples instrução. A dizer, não, não é aqui, não é ali, mas é aqui. É assim. Não é uma coisa zangado, fora de controle, não, bem controlada, a dizer, não, uma correção de um ajustamento. E então, depois, se essa repreensão, não der ainda o resultado correto, existe o terceiro passo, que é a correção. A correção, que é, digamos assim, uma correção. Não é desta maneira, é daquela. É uma correção. Controlada, não é dizer, não faças isto, não faças isto, não faças isto, não faças isto, não faças isto. Simplesmente dizer, é uma correção. E, finalmente, para a educação na justiça. Isto é, para demonstrar e reinstruir no caminho correto, com muito amor, o caminho a seguir. Queridos irmãos, este princípio bíblico pode ser comparado, em paralelo, à maneira de ensinar os nossos filhos. Primeiro, ensinamos a eles o caminho correto. Depois, falamos uma só vez, quando eles se desviam. Falamos uma só vez e dizer, não é assim, mas é assado. Se eles repetem, então há uma correção. Não é dizer, olha, não faças isto, Joãozinho, ou não faças isto, ou seja qual for o nome dele, ou Mariazinho, ou, não faças isto, não faças isto, não faças isto. Não, é só uma correção. Sem estarmos zangados, em amor. E depois, uma instrução. Uma reinstrução, uma demonstração, a dizer, vês, nesta condição específica, o que eu estou a dizer é isto, segue este caminho. E dizer a eles que os amamos. E visto, por causa disso, não houve um grande castigo, não houve uma grande tareia, digamos assim, foi uma coisa gentil, digamos assim, uma correção em amor. Queridos irmãos, quando Deus nos fala a nós na Bíblia, recebemos a correção que Ele nos dá, recebemos a correção que Deus nos dá. Queridos irmãos, lembrem-se que uma pessoa mansa está disposta a mudar. Queridos irmãos, nós temos uma capacidade mental de pensarmos que o nosso caminho está sempre certo. Vejam, por exemplo, em Provérbios capítulo 12, versículo 15. Provérbios 12, versículo 15. Diz assim, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Queridos irmãos, nós automaticamente pensamos que o nosso caminho está correto. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Precisamos de aceitar disciplina.
Vejam também Provérbios, capítulo 9, versículo 7 a 9. Diz assim: não repreenda, diz, o que repreender o escarnecedor traz afronta sobre si mesmo, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Esta pessoa, não percas o tempo. Se a pessoa não quer ouvir, não percas o tempo, porque se vai virar contigo. Mas repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Queridos irmãos, és manso? És maleável? Ou és uma pessoa que pensas que sabes tudo? Que és muito esperto? Tens as soluções todas? Que pensas que estás certo e os outros estão errados? Ou que és argumentativo? Sim, tu estás certo, mas... Há sempre um mas, que é uma desculpa. Por outro lado, como uma pessoa que está pronta a aceitar disciplina, vês Deus atrás dos ministros de Jesus Cristo. Vês Deus atrás dos ministros de Jesus Cristo, desde que está claro, estes ministros estejam a seguir Cristo, a seguir a Cristo. Queridos irmãos, tu podes crescer na igreja, tanto quanto tu te aceitares a ser manso. Mansidão é, digamos assim, uma chave para o teu crescimento na Igreja de Deus. Aceitar a disciplina e mudar. Aprendes uma coisa nova e mudas. Aprendes uma coisa nova e arrependes-te e mudas. Porque és moldável, macio. Estás pronto a aprender. Queridos irmãos, para concluir, vejam em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Isto é, estar pronto a aceitar disciplina para aprender. E o resultado vai ser esta sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. E depois dado vários exemplos dessa sabedoria de acordo segundo Deus. Mas Deus quer que nós tenhamos uma atitude que seja, digamos assim, maleável, que seja moldável, que seja mansa, que seja macia, seja suave. Sim, isto é uma atitude linda perante Deus, para ser humilde como uma criança, para chorar pelas nossas, digamos assim, fraquezas e falta de conhecimento do caminho certo, estarmos dispostos a aprender o caminho de Deus, dispostos a submeter ao caminho de Deus, com temor de Deus, e estando dispostos a deitar de fora as nossas ideias pré-concebidas, então estamos numa atitude desta lista de atitudes das bem-aventuranças, como lemos. E a última bem-aventurança é que nos conduzirá à paz, como se lerem as bem-aventuranças verão. Então porquê? Porquê que esta bem-aventurança da mansidão é importante?
é porque com esta bem-aventurança poderemos então herdar a terra como reis e sacerdotes debaixo de Jesus Cristo, para reinar no reino de Deus no futuro. Queridos irmãos, lembrem-se, precisamos de estar prontos a aceitar disciplina. Eu demonstrei este princípio de estarem prontos a aceitar disciplina no livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Quero que vejam este ponto aqui em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Como disse, é o quarto livro antes do fim do Antigo Testamento. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. E agora entendemos que esta mansidão, ser suave, ser gentil, ser macio, para podermos aceitar disciplina. Porventura, se buscarmos isto, diz porventura, pensem nisto, porventura. Particularmente que agora nos encontramos em dias difíceis e estamos a aproximar de dias muito difíceis, que precisamos da proteção de Deus. Diz assim, porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Pensem nisso. Talvez, se vocês buscarem a mansidão e a justiça, talvez Deus vos esconda, vos proteja no dia da ira do Senhor. É importante, queridos irmãos, ouvir o que aquele profeta disse, porque senão serás completamente exterminado.